Muito bem, hoje nós vamos falar um pouquinho de como formular os argumentos. Uma vez que temos a tese pronta, fica fácil formar os dois argumentos. Ou seja, porque com a tese pronta, basta a gente perguntar quais são as causas, quais são as razões, os motivos para a existência do problema que a proposta traz. Então, dessa forma, o que o candidato vai fazer? É aquilo que eu orientei em vídeos anteriores. Localiza as preposições, o tema, a palavra-chave, formula a tese. A tese, ela é a resposta do tema. Você vai problematizar se a proposta não vier problematizada. Então, você problematiza, ou essa problemática já vem, você vai perguntar para o tema se isso é preocupante, se isso é sério, se isso é grave, e a resposta será a sua tese. Então, um exemplo: a violência contra as mulheres é preocupante? É algo grave no cenário nacional? Nesse caso, a resposta tem que ser sim, né? Porque não há como a gente defender uma ideia de que algum tipo de violência não seja algo preocupante. Então, pronto, a sua tese é isso. A violência contra a mulher no Brasil é algo preocupante, é algo desafiador. Se você fala que é algo desafiador, ou preocupante, ou sério, ou qualquer outro adjetivo que denote certa preocupação, temos as causas. Quais são as causas? Retomando a ideia aí da violência contra a mulher. Por que em pleno século XXI a violência contra a mulher ela ainda permanece? Temos algumas causas. E quais são essas causas? Por que isso ocorre? Então, quais são algumas possíveis causas? Ineficiência da lei, as mulheres, elas faltam para elas casas apoio, então às vezes elas não denunciam porque elas não têm para onde ir. As delegacias onde elas vão prestar queixas, muitas vezes as recebem de forma preconceituosa. A dependência financeira do marido, o persistente patriarcalismo, são algumas das causas que vai fazer com que essa violência persista. Então, esses que eu disse anteriormente são possíveis argumentos. Então, em uma proposta que traz a violência contra a mulher, quais são os argumentos? Lembrando aí que na redação, no modelo Enem, eu necessito apenas de 2 argumentos, porque o número de linhas é bastante restrito e há necessidade de aprofundar o argumento. Dessa forma, esses argumentos que eu disse aí são suficientes. Então, você falou, a violência contra a mulher é preocupante, é algo preocupante no cenário nacional. E por quê? Porque as leis são ineficientes. E qual uma outra causa? Porque as mulheres são dependentes financeiras e, era o suficiente. Ou ainda o persistente patriarcalismo na atualidade, que ainda permanece. Então, são essas as causas. Isso aqui é até o que eu já tinha dito, né? Então, uma vez com o tema, do tema você parte para a tese, formulou a tese, formular o argumento 1 e formular o argumento 2 é o próximo passo. Muito tranquilo. Vou recapitular. Então, a tese, ela nasce do tema problematizado. E os 2 argumentos, no caso específico do Enem, eles nascerão da tese. A tese é um problema. Então, quais os motivos, as razões para a existência desse problema? É isso que nós vamos responder e que será o argumento 1 e o argumento 2. Coloquei aqui alguns exemplos. Vale considerar que eu coloquei até o ponto aqui, para deixar bastante enfático, que anterior a essa ideia aqui, eu tenho textos aqui em cima. Ou seja, eu tenho um contexto aqui e tenho o tema bem evidente aqui, um tema bastante explícito, seguindo as orientações do manual de redação. A estrutura que eu ensinei, ou que eu sempre foco, é
contexto, tema, tese. Então, hoje nós estamos aqui na tese, ótimo. Então, nesse sentido, né, a educação pública, percebe que nesse sentido é algo que vai retomar a ideia de que já foi anteriormente dito. Isso é, nesse tema aqui, seria alguma coisa sobre a educação, a falência da educação pública no Brasil, a precariedade, algo assim. Então, continuemos. Nesse sentido, a educação pública no Brasil é precária. Muito bem. Uma vez que eu tenho a minha tese pronta, eu quero saber agora quais são as causas. Eu disse que a situação pública no Brasil, ela é precária. E por que ela é precária? Olha, porque há um descaso do governo, porque há o desinteresse do aluno, porque os professores são desmotivados, porque são escassas as políticas públicas. Esses aspectos, esses fatores, justificam a educação pública ser precária. Uma educação que tem como marcas, que tem como características esses elementos, ela só pode ser precária. Então, é exatamente isso o que vocês devem fazer na redação. E lembrar que os argumentos, eles justificam o seu posicionamento na tese. Então, quando eu falo que algo é difícil, que algo é sério, eu tenho que justificar. Vamos para um próximo exemplo. Aqui a mesma situação. Eu tenho um contexto e tenho com certeza o tema tem que estar aqui, ó, porque se ele não estiver explícito, evidente aqui, a sua tese ela vai ficar desconexa. E eu lembro que seu texto ele precisa ser o quê? Ele precisa estar muito bem entrelaçado. As ideias elas precisam estar muito concatenadas, muito ligadas umas às outras. Vamos dar seguimento. Nesse sentido, a escassez de água potável, então a proposta aqui é a água potável, a crise hídrica, escassez de água no Brasil. A escassez da água potável no Brasil é preocupante para governo e sociedade. Eu tenho uma tese aqui tranquila, né? O importante é que eu tenho a tese e ela está explícita aqui. O importante é você deixar evidente. O que o corretor precisa é que a sua tese fica explícita conforme o manual de redação pede ou orienta. Então, beleza. Uma vez que eu disse que a escassez de água potável é preocupante, eu fiz essa afirmação, né? Então, eu agora tenho que justificar isso. E as justificativas para essa preocupação serão os meus argumentos. Então, por que a escassez de água potável no Brasil é preocupante? Porque nós temos um consumidor que é irresponsável. Porque há ainda a poluição de rios e lagos. Porque há ainda a má gestão dos recursos hídricos. Sem falar que um dos argumentos mais enfáticos nessa proposta é a expansão do agronegócio e das indústrias, que a maior parte da água elas são direcionadas para esses dois negócios no Brasil. Elas são direcionadas tanto para a agricultura e a agropecuária quanto para a indústria. São esses dois esferas que mais consomem água. Embora os outros argumentos também são relevantes. Seguimos para o próximo tema, próxima ideia. Aqui, ó. Ponto final, porque nós temos um texto aqui em cima, ou seja, um contexto e o tema. Nesse sentido, a persistência do bullying é fato desafiador. Muito bem, quando eu falo que algo é desafiador por quê? Quais são as causas para isso ser desafiador? Né? Então, a prática do bullying nas escolas, na sociedade, no trabalho, na internet, é um desafio para governo e sociedade. E por quê? Porque nós temos os preconceitos, as diferenças. Está faltando uma crasezinha aqui? Porque nós temos os preconceitos às diferenças, porque há falta de limites dada pela família ou pelos pais. Há ausência de uma punição efetiva. O sujeito pratica o bullying
E não existe uma punição realmente efetiva que sirva como exemplo para os demais. Além disso, ainda há escassez de sentimentos nobres, como empatia, alteridade, altruísmo, esses sentimentos que nós chamamos de nobres. Então, a existência desses aspectos e muitos outros, né, eu coloquei esse aqui apenas como exemplificativos, são as causas, são os motivos, as razões, ou seja, são os argumentos que serão desenvolvidos ao longo do texto. Vale lembrar que são apenas 2. Eu coloquei 4 aqui, mas apenas 2 dessas ideias ou de outras ideias pertinentes ao tema é o suficiente. Mais um exemplo aqui. Tem uma fugidinha aqui. Ótimo. Aqui eu não coloquei o pontinho, né? Mas a gente já sabemos que temos um contexto aqui e o tema aqui. Nessa conjuntura, nota-se que esse fato, né? Olha, esse fato ele retoma uma ideia que anteriormente já foi dita. Se caracteriza como um desafiador revés a ser enfrentado pela sociedade e governo na contemporaneidade. Ótimo. Esse tema aqui é sobre o tema de 2019, é a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Olha, então, a falta, não é a democratização que é o problema. O que é o problema é a falta de democratização. Era um tema que nós chamamos de tema positivo, pois ele não trazia de forma evidente uma problemática. O candidato, né, a primeira coisa que ele deveria fazer é problematizar a proposta lá. Ou seja, a falta de democratização é que é um problema. O que ainda, conforme a tese aqui, é um desafio. E é um desafio por quê? Por que o cinema não é democrático no Brasil? Porque há uma falta de acesso à maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas, elas não têm acesso. E elas não têm acesso por quê? Em decorrência da desigualdade social, por exemplo, né? Uma outra causa. No Brasil, não há a cultura de valorizar a própria cultura. Nós temos como prática, nós temos outras culturas às quais damos mais valor. Por exemplo, assistimos a filmes, séries, normalmente pela TV. É uma cultura, né? Então, não há uma deficitária valorização a família, as pessoas a procurar salas de cinemas para assistir a alguns filmes, alguma coisa assim. E isso vai tornar-se mais difícil a democratização desse acesso. Uma vez que as pessoas não procuram tais ambientes, o governo ele não se sente no dever de promover essas salas. O que acontece é isso, uma vez que as pessoas preferem, né, ficar na própria casa, nos seus próprios lares, a ter que sair para uma sala específica de cinema. Um outro aspecto que dificulta, que torna esse problema mais desafiador, é a mercantilização da cultura. Nós temos o quê? Uma cultura mercantilizada, ou seja, ela tem um preço. E muitas das pessoas não têm condições de pagar esse preço. Então, essa mercantilização, ela vai dificultar o processo de democratização do cinema, né? É muito caro, as empresas cobram caro e o país investe pouco. Um outro aspecto que vai tornar isso também grave ou preocupante, no caso, essa democratização ou a ausência dela, no caso, é a concentração das salas, dos espaços para o cinema, nas regiões mais desenvolvidas. Ou seja, as pessoas que têm mais acesso, mais poder aquisitivo, que estão nas cidades maiores, né, onde o dinheiro em maior quantidade, as salas de cinema ou cinema encontram nessas regiões, ficando as cidades menores,
do interior sem salas, uma vez que são menos desenvolvidas. Então, esses aqui são alguns dos aspectos que vai intensificar a dificuldade do indivíduo acessar os cinemas no Brasil. Por hoje, a nossa aulinha termina aqui. É só vocês fazerem uma revisão e compreender que, uma vez que a tese está pronta, os seus argumentos serão as causas, as razões e os motivos da existência desse problema. Muito bem, por hoje é só.